Nesse vídeo, eu quero te ensinar tudo o que você precisa saber para conseguir eliminar 10 quilos ou mais, se esse for o seu objetivo. Eu quero que você entenda o que leva uma pessoa a perder peso, como funciona o processo de emagrecimento, quais são os comportamentos que eu preciso ter para conseguir eliminar esses quilos na balança. É justamente isso que eu vou te ensinar. Meu nome é Valesca, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição comportamental e clínica. Já ajudei inúmeras mulheres a alcançarem os seus objetivos, a ter mais leveza com a comida, a gostar do que elas veem no espelho e ter resultados que elas consigam sustentar no longo prazo. Eu acho que esse é o grande ponto. Emagrecer hoje em dia não é o mais difícil, mas conseguir emagrecer de uma forma saudável e conseguir sustentar esse resultado no longo prazo, esse é um grande desafio da nutrição. E se você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você não só vai emagrecer, como você nunca mais vai voltar a engordar. Pois bem, antes de eu trazer para vocês comportamentos que eu faria se eu quisesse emagrecer, eu acho importante a gente entender o que faz uma pessoa emagrecer, como que funciona o processo de emagrecimento. E entra um ponto aqui, um conceito da nutrição que todo mundo deveria entender, todo mundo deveria saber, que é o conceito do déficit calórico. Que isso, Valesca? Vocês precisam entender que o nosso corpo é uma máquina, máquina essa que gasta energia para poder funcionar. Então, quando você faz as suas atividades do dia a dia, quando você limpa a sua casa, quando você faz seu exercício físico, quando você sobe uma escada, você gasta energia. Quando você tá parada, dormindo, você também tá gastando energia, porque o seu corpo tá funcionando, a máquina tá funcionando, ela não para. Então, ela também está gastando energia. Então, pensa que se você gasta energia, se o seu corpo precisa de energia para funcionar, essa energia tem que vir de algum lugar. De onde vem a nossa energia? Da nossa alimentação. Então, os alimentos que você come, eles contêm calorias, que são as energias que o seu corpo vai utilizar para poder funcionar. Calorias essas que vêm de carboidratos, proteínas e gorduras. Então, os alimentos fornecem esse combustível para que o seu corpo funcione. Quando você come mais do que o seu corpo está gastando para fazer as suas atividades, para poder sobreviver, vai sobrar energia. Então, o que seu corpo faz com essa energia que sobra? Ele guarda. Ele armazena, ele entende, beleza, eu já tenho o suficiente para poder funcionar, então vamos guardar, porque na hora que eu precisar eu tenho aqui guardado. Então é um instinto de sobrevivência mesmo do nosso corpo. O acúmulo de gordura é pensando sempre na nossa sobrevivência. Então o seu corpo ele quer guardar gordura para que no momento de uma possível escassez, de uma falta de energia por via dos alimentos, você tenha essa reserva e você tenha como sobreviver a esse período de escassez. Então, quando você come mais do que você gasta, o que sobra, o seu corpo guarda na forma de gordura. Então, como que faz para uma pessoa emagrecer? O contrário disso. Quando você come menos do que você gasta, vai faltar isso daqui de energia, né? No nosso exemplo aqui. Então, de onde vai sair essa energia se você não está dando essa energia por via da sua alimentação? O seu corpo vai fazer o quê? Usar das suas reservas, usar os seus estoques. Então, se você tem gordura no seu corpo, ele vai começar a queimar essa gordura para fornecer energia. Lembra que é uma máquina que não para e ela precisa funcionar. Então, o processo de emagrecimento, de uma forma muito simplista aqui para vocês compreenderem, é um déficit calórico, ou seja, você tem que comer menos calorias do que você gasta. O que falta, o seu corpo usa dos seus estoques. Então, uma vez que a gente entende esse conceito, a gente consegue pensar um pouco mais amplo agora. Percebe que não existe um alimento que te engorda e um alimento que te emagrece? É isso daqui que vai determinar, é o déficit e o superávit, e não um alimento de forma isolada. Então, se eu pegar um brigadeiro para comer, o brigadeiro não vai me engordar. Assim como se eu comer uma folha de alface, eu não vou emagrecer. O que determina se eu engordo ou se eu emagreço é a quantidade total de calorias que eu consumo no meu dia, subtraído ali pelo meu gasto calórico. Então, vamos começar a pensar, já que a gente sabe que para emagrecer, para eu perder esses 10 quilos, eu tenho que estar em déficit calórico, o que eu preciso fazer, quais os comportamentos que eu preciso ter, como eu devo organizar minha rotina para que isso aconteça, para que eu esteja com déficit calórico. Eu acho que o primeiro ponto, antes mesmo de eu falar de alimentação em si, eu falaria para você aumentar o seu gasto calórico, porque assim como a gente consegue mexer no quanto você come,
você também consegue mexer na variável o quanto você gasta. Então, se você é uma pessoa sedentária, que não faz exercício, que só anda de carro, que não sobe uma escada, o seu gasto de energia para sua máquina funcionar, ele é muito baixo. E aí, o que acontece? Se você gasta pouco, você tem que comer menos ainda. Percebe que o processo fica muito mais difícil quando é dessa forma? Então, a primeira coisa que eu falaria para você, se você quer emagrecer 10 quilos, aumenta o seu gasto calórico. Como que você vai fazer isso? Exercício físico. Você precisa ser constante em exercício físico. Não importa a modalidade que você faça. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Qualquer coisa é melhor do que ficar parada. Vai pular corda, vai fazer caminhada, vai fazer corrida, vai para academia, crossfit, natação, musculação, luta. Não importa. Não fica parada. Aumenta o seu gasto calórico. Procure gastar mais energia, tanto no exercício físico. Então, se você já treina musculação, faça 1 hora de musculação 5 vezes na semana, inclui um cardio. Procura aumentar o seu gasto calórico, mas não precisa ser demais. Lembra, isso é um detalhe, você não precisa ser perfeita, você precisa ser constante. Então não adianta nada você fazer cardio 7 dias da semana por 1 semana e nunca mais fazer. Eu prefiro que você comece devagar e seja constante. Então inclui na sua rotina 3 vezes na semana, 20 minutinhos de cardio, 20 minutinhos de bicicleta, de esteira inclinada, de corrida, 20 minutinhos que você começar a incluir na sua rotina já vai fazer uma diferença significativa no seu gasto calórico. Outra forma que você pode fazer para aumentar o seu gasto calórico, além do exercício físico, é nas suas atividades do dia a dia. Então, eu tenho que ir no mercadinho que é quase na esquina da minha casa, 3 quarteirões. Vai a pé ao invés de você ir de carro. Aí tem a opção de ir de escada e de elevador. Vai de escada. Tenta caminhar mais, andar mais, subir mais escada, fazer mais as coisas a pé. Tentar gastar mais energia no seu dia a dia, porque isso também conta. Então, toda forma que você encontrar de aumentar o seu gasto calórico do dia, você vai estar favorecendo a sua perda de gordura, porque você vai estar favorecendo o seu déficit calórico. Então, o primeiro ponto aqui que eu falaria para você, se você quer perder 10 quilos, é aumente o seu gasto calórico, seja nas suas atividades do dia a dia ou seja no exercício físico. Beleza, agora que a gente falou da parte do exercício físico, do gasto calórico, vamos falar o que a gente precisa ajustar no nosso comportamento, na nossa rotina alimentar, para que a gente consiga ficar em déficit calórico. Então eu acho que antes de mais nada, o que você precisa fazer é de dedicar um tempo na sua semana para preparar a sua comida. Eu sei que nem todo mundo gosta de comer comida esquentada, eu também não gosto, gente. Mas eu tenho certeza que você gosta menos ainda de estar 10 quilos acima do seu peso. Vocês precisam compreender que o processo de emagrecimento, ele não vai ser fácil. Ele vai ser de fato um desafio para você. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que enfrentar o desconforto. O desconforto de cozinhar sem estar com vontade, o desconforto de comer uma comida esquentada mesmo que você não goste tanto, o desconforto de treinar quando você está cansado e você não queria, o desconforto de falar não para determinados alimentos que você queria falar sim. Então a gente tem que entender que o nosso objetivo é o emagrecimento. Que esse emagrecimento vai precisar de algumas renúncias. Para ter esse emagrecimento, a gente precisa enfrentar certos desconfortos. Então, o primeiro desconforto que eu enfrentaria, sem sombra de dúvidas, seria esse de ir para a cozinha, me dedicar ali uma média de 3 horas da minha semana para poder preparar algumas refeições. Não estou falando que você precisa comer todos os dias a mesma comida, não estou falando que você precisa cozinhar para a semana toda, mas você precisa dedicar o seu tempo para pensar, para planejar, para adiantar as suas refeições. Pessoal, a gente vive hoje numa rotina muito corrida, todo mundo está na correria. Então, quanto mais você conseguir adiantar e facilitar a sua tomada de decisão, melhor vai ser para o seu resultado. Por que eu tô falando isso? Porque se você chega do trabalho cansada no final do dia e não tem nada de comer na sua geladeira, você vai pedir um delivery. Eu sei que isso acontece. Eu acompanho mulheres todos os dias aqui no meu consultório. Então a gente precisa começar a prever as situações que podem nos tirar do nosso foco e começar a solucionar essas situações. Então quando você dedica um tempo na sua cozinha, seja para fazer já a marmita do almoço e janta da semana toda, ou para pelo menos adiantar
tentar algumas coisas, picar uma fruta, cozinhar um legumes, deixar um frango desfiado, uma carne moída já refogada. Então, o máximo que você consegue adiantar ali nessas 3 horinhas que você vai dedicar na sua alimentação, você otimiza o seu tempo durante a semana e você aumenta a sua adesão. Entenda uma coisa, esses 10 quilos ele não vai sumir assim, de uma vez por todas. Você precisa ser constante, tempo suficiente para que esse peso comece a cair. Então, se você precisa ser constante, você precisa facilitar o processo. Lembra sempre, eu não estou falando para você fazer dieta uma semana, você vai fazer o resto da sua vida, você vai se alimentar o resto da sua vida. Uma vez que você perde esse peso, você tem que manter esse peso. Então, a gente precisa começar a construir hábitos que sejam sustentáveis no longo prazo. Então, se eu tô muito motivada, às vezes eu vou ali, vou cozinhar, vou fazer receita, vou fazer um monte de coisa. Mas quando esse cansaço vem, quando essa motivação começa a cair, a adesão começa a cair e você começa a buscar meios mais fáceis de economizar energia. É por isso que quando eu falo para você para dedicar um tempo para adiantar suas refeições, eu já tô pensando lá na frente. Eu já tô pensando na hora que esse cansaço bater, você tá com uma carta na manga. Então, quando eu chego no meu trabalho 8 horas da noite, morrendo de fome, eu sempre vou ter um frango desfiado no meu congelador. Com esse frango, eu faço um sanduíche, eu faço um rap 10, eu faço uma crepioca, eu como com cuscuz, eu como com arroz. Eu consigo fazer inúmeras preparações só de ter um frango desfiado. Percebe o quanto isso aumenta a minha adesão no processo? Pensando em longo prazo, principalmente. Então, eu diria para você tirar um tempo, organizar a sua alimentação, otimizar e facilitar o processo. Sempre que você quer adicionar um hábito na sua vida, escuta bem isso. Sempre que você quer adicionar um novo hábito, você tem que facilitar o processo. Se eu quero beber mais água, eu tenho uma garrafa que está aqui, ó, à minha mão. Eu não tenho que subir escada, eu não tenho que levantar, eu não tenho que sair para poder lá pegar. Eu só preciso esticar minha mão e minha água está aqui. Se eu quero comer mais frutas, tenha frutas picadas na geladeira. E o contrário também é verdade. Então, se eu quero tirar um comportamento que está me trazendo prejuízo, eu tenho que dificultar o acesso a isso. Então, se eu sou uma pessoa que gosta muito de doce, eu não vou ter um pote de doce aqui na minha mesa. Eu não vou ter doce na minha casa. Eu vou ter doce lá no mercado, que aí o dia que eu decidir que fizer sentido, que eu quero comer, eu vou lá e compro um e como. Agora, se ele tá aqui na minha mesa, fácil acesso, dificilmente eu vou conseguir parar de comer com ele tão fácil aqui na minha frente. Então, percebam isso. Facilite o processo daqueles comportamentos que você quer aderir e dificulte o acesso com aqueles comportamentos que você quer retirar da sua rotina. Feito essas duas coisas, aumentando o gasto calórico, dedicando um tempo na semana para poder preparar as refeições, eu acho que por último aqui, mas não menos importante, eu falaria para você cuidar do seu sono. O sono é o melhor remédio para tudo, para todos os problemas da sua vida. Se você não dorme bem, se você não dorme mínimo 7, máximo 9 horas, entre 7 e 9 horas, um sono de qualidade, um sono que seja reparador, que você passe por todas as fases, que você acorda descansada, pronta para enfrentar o dia, se você não tem esse sono de qualidade, você fica mais ansiosa, mais estressada, com mais necessidade de se recompensar e de comer besteira e de comer em grande quantidade. Você fica mais impulsiva, você tá cansada, então cansada, quem quer ir treinar cansado? Quem quer ir cozinhar quando tá cansado? Cansado você só quer economizar energia. Então quando você não tá dormindo bem, todas as áreas da sua vida vai ficar afetada. O seu humor fica afetado, a sua concentração fica afetada, a sua alimentação vai ser afetada, seu treino, os seus relacionamentos, tudo isso vai ficar alterado. Os seus hormônios, leptina e grelina, que são os hormônios da fome e saciedade, eles ficam desregulados. Você sente mais fome, você fica menos saciada. Percebe quando uma pessoa não dorme bem, tudo vai ficar bagunçado? Então, de tudo que eu falei aqui até agora, eu diria que o sono é o mais importante. Uma vez que você está com um sono ajustado, fica muito mais fácil você fazer mudanças comportamentais, fica muito mais fácil você organizar e gerir a sua rotina para alcançar os seus objetivos. Agora, quando você não está dormindo, tudo vai desandar. Você vai ficar cansada, você não vai querer treinar. Aí, se você não treina, você fica mais tempo ali em casa rolando o feed, comparando com a vida dos outros e no tédio. No tédio, impulsiva, cansada, dormindo mal, você quer o quê? Se recompensar. Hoje eu mereço.
vou pedir uma comidinha aqui, vou comer um chocolate, vou comer um doce. Então, tudo vai desandar, o seu freio comportamental vai ficar piorado. A gente tem uma região do nosso cérebro que é o córtex pré-frontal, que uma das funções dessa região é justamente conseguir frear os nossos comportamentos, é conseguir fazer essa conta mais racional de que eu não vou comer esse doce hoje nessa quantidade porque não está alinhado com o meu objetivo. Essa região, ela toma essa decisão. Quando você dorme mal, essa região fica mais inibida. Então você fica muito mais suscetível a ceder a esse tipo de comportamento. Então se você é uma pessoa que quer emagrecer, seja 1 quilo, ou seja 10 quilos, 20 quilos, você precisa dar devida atenção à qualidade do seu sono. Então, se hoje eu quisesse perder 10 quilos, essas 3 coisas seriam as primeiras coisas que eu iria arrumar na minha vida antes de pensar em qualquer suplemento, qualquer superalimento, qualquer detalhezinho ali de alimentação. Eu preocuparia com essa estrutura. Então, uma vez que você está dormindo bem, está organizando sua alimentação, está gastando mais energia, você está com uma base mais estruturada para você começar a pensar nos detalhes. Detalhes esses que as pessoas costumam inverter essa ordem. Então ela preocupa mais com qual suplemento eu vou tomar do que com quantas horas de sono eu estou dormindo. Essa ordem ela está totalmente errada. Então começa ajustando essa base e depois a gente começa a avançar e pensar quanto eu tenho que comer de arroz, quanto de proteína eu tenho que colocar na minha dieta, qual o melhor horário para poder comer isso. Mas se você não está fazendo a base, se você não está nem organizando a alimentação, o que você come, se você não está dormindo bem, se você não está nem fazendo exercício, por que você vai pensar nesse detalhe? Porque você não vai conseguir sustentar. Percebam o que eu falei para vocês aqui no início. A gente está falando de uma mudança comportamental que vai ser duradoura, que você vai sustentar no longo prazo. Para isso, a base ela tem que estar muito estruturada. Se você já está ali toda semana cozinhando sua comidinha, é muito mais fácil eu, nutricionista, chegar para você e falar assim: fulana, come 100 de arroz, 100 de carne, 65 de feijão e 200 de vegetal. É muito mais fácil de eu falar isso pra você e de você fazer. Agora, se você não tá nem cozinhando, você tá pedindo delivery, você tá comendo pizza no jantar de uma terça-feira à noite, percebe que as coisas não funcionam? Agora, se eu viro pra você e falar assim: fulana, vamos colocar um déficit calórico aqui pra você poder conseguir emagrecer, mas você não tá nem fazendo exercício. Como que eu coloco um déficit calórico para você que quer perder 10 quilos, se o seu gasto tá aqui embaixo, e aí eu vou falar assim: não, agora você vai ter que comer 1000 calorias. Você não vai durar um dia na dieta. Agora, se você está fazendo mais exercício, está gastando mais energia, eu consigo ter liberdade de colocar um déficit calórico na sua dieta, que você consegue comer o suficiente para ficar saciado e não ficar morrendo de fome. Então, a gente precisa ajustar essa base para depois a gente avançar. E perceba uma coisa muito importante. Nesse vídeo todo, em momento algum, eu falei com você aqui: corta isso, não faça isso, pare de fazer isso. Eu não estou falando para você fazer nada disso. Até porque a maioria das pessoas sabe que elas precisam evitar, que elas precisam reduzir ali na rotina, que vai trazer um prejuízo. Então, antes da gente pensar, tira isso, corta isso, reduz isso, vamos agregar nessa rotina hábitos que sejam saudáveis, que vão te permitir ter um resultado saudável e sustentável. É exatamente essa proposta que eu quero trazer para vocês. Se tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo fez sentido para você e você sente que precisa de uma ajuda, de alguém te guiando, te norteando a ajustar essa rotina para que você consiga seguir da melhor forma possível, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu acompanhamento. Hoje eu trabalho com 2 modalidades. Eu tenho um acompanhamento online, no qual a gente vai fazer por videochamada, eu e você conversando, montando, pensando juntas na melhor estratégia para você conseguir seguir. E o segundo formato é o formato de consultoria, no qual você responde um formulário muito completo, que eu vou ter todas as informações que eu preciso a respeito da sua rotina para poder montar o seu planejamento alimentar. E tanto na consultoria quanto no acompanhamento por videochamada, você tem um suporte no WhatsApp, no qual eu e a minha equipe estaremos ali com você toda semana, entendendo como está sendo o seu progresso, qual dificuldade você está tendo, se precisa ou se não precisa ajustar o seu planejamento alimentar. Então, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Clica, agenda a sua consulta ou a consultoria, que vai ser um prazer poder te ajudar. Um beijo, espero vocês no próximo vídeo e até mais!